Fala empreendedor, como é que você tá? Tudo bem? Seja bem-vindo aqui a mais um vídeo onde nós vamos falar mais um pouco sobre marketing, não somente sobre marketing digital, mas marketing no geral. Durante as 2 últimas semanas eu li e concluí a leitura desse livro aqui, Sell Like Crazy, do Sabri Subi. E para ser sincero, esse aqui foi o primeiro livro que eu li inteiro sobre estratégias de marketing. Então são 330 páginas, 350 páginas, aonde o autor ele vai te direcionar, te levar de um caminho de consciência de como seria a vida de um empreendedor de verdade, uma pessoa séria, uma pessoa responsável e uma pessoa consciente das atividades que ela tem que fazer e das atividades que vão levar a esse empreendedor a ter um maior sucesso, maior desenvolvimento e maior resultado na empresa dele e também no processo de aquisição de clientes e também de como você executar uma venda. Então, quando eu terminei de ler esse livro, eu tive o seguinte insight de que não adianta a gente querer ser dominante no marketing digital, não adianta a gente querer ser dominante no mundo de e-commerce se nós não temos bons relacionamentos na nossa vida offline. Eu acho muito difícil uma pessoa hoje em dia ela pegar e criar aí algum nicho, algum tipo de, né, produto digital e ela conseguir ter ótimos resultados, conseguir ter uma boa comunicação com o cliente dela, com a persona dela, através, né, do meio de comunicação, seja escrito ou verbal ou visual, sem que ela consiga ter isso com as pessoas no mundo real, ela no um a um. Então, é de extrema importância no que eu consegui entender de que as nossas habilidades de comunicação, de vendas, as nossas habilidades de conseguir compreender as dores, né, do nosso cliente e conseguir transpassar para essa pessoa a solução de uma forma com que a gente não seja incisivo demais ou que a gente não seja considerado como um intruso ou como uma pessoa que está querendo tirar proveito em cima de alguém, eu acho que isso exige uma habilidade a mais. E essa habilidade ela é desenvolvida sim no um a um, na vida real. Na conversa com seu amigo, na conversa com algum familiar seu ou na conversa na sua loja, né, com algum cliente. Se você for estiver vendendo um produto, tanto um produto seu quanto você vendendo um produto para alguém. Então, essa habilidade, né, essa forma de você conseguir se comunicar com a pessoa, de você conseguir passar uma ideia, de você conseguir, sabe, se expressar para alguém de uma maneira onde essa pessoa vai se sentir ouvida, se sentir entendida e se sentir você, no caso, falando com ela, se preocupando com ela em dar uma solução para o problema que ela disse para você que ela tem, eu acho que essa é uma habilidade que a gente consegue construir ao longo do tempo. E é claro que eu já consegui entender de que quando você começa a aprender sobre marketing digital e sobre funis enfim, tanto funil de consciência quanto funil de venda, tudo que existe, obviamente, né? As pessoas que já sabem disso, elas sabem, mas quando nós não sabemos e passamos a começar a entender esses padrões e essas formas, né, de iscas, tudo faz parte de um grande funil. Então essas pessoas, esses grandes players, né, como o Sabri Subi, por exemplo, que é o autor desse livro aqui, ele é dono de uma das agências que mais cresceram, agências de marketing, né? Que mais cresceram na Austrália nos últimos anos e uma das empresas que cresceu em maior velocidade também, né? Então, esse cara, quando ele fez esse livro, o que ele estava querendo com esse livro aqui? Ele estava querendo mais pessoas tomando a consciência de como se resolve o problema. Então, nesse livro, eu vi de forma genuína mesmo, como que você consegue estruturar todo o seu business, né? No sentido de como você vai criar a persona, no sentido de como você vai pesquisar sobre o nicho que você quer trabalhar, como você começa a fazer as ofertas, como você cria uma oferta, como você se comunica, como você
sabe, coloca campanhas na internet, ou por que que você deve fazer isso. Então ele traz pra gente diversas maneiras de entender a importância de todos esses steps que ele criou, né, na agência dele, ou que ele seguiu porque ele aprendeu com alguém provavelmente. Só que isso aqui é um topo de um funil. Então, ele te fala tudo o que você tem que fazer, mas ele não te fala como você tem que fazer. Então é muito normal quando a gente começa a entender sobre o funil, as coisas que, em primeiro lugar, o porquê que alguém fez o que ele fez. É muito difícil uma pessoa que já tem o conhecimento de marketing, ela fazer algo sem ter uma intenção real por trás disso. Então, por exemplo, quando ele fez esse livro, a intenção dele era encontrar pessoas como eu, para eu entender esse processo, eu não saber como executar esse processo e eu entrar mais fundo no funil dele comprando, seja as landing pages prontas que ele tem para vender, seja eu comprando o curso dele, que ele tem um curso digital que onde ele ensina a colocar em prática todos esses steps, ou seja também ele me tendo como cliente dele na agência dele e me vendendo o auxílio para conseguir colocar em prática todos esses steps. Então aqui, na fase 2 do livro dele, por exemplo, para vocês entenderem o que eu estou falando, tem o título do capítulo é o seguinte: Create the perfect bait for your dream buyer. Cria a isca perfeita para o seu cliente dos sonhos, né? Então, quando ele fez isso aqui é a isca perfeita para o cliente do sonho dele, no caso da etapa que eu me encontro, né? Eu sou uma pessoa que eu estou buscando aprender mais e desenvolver essas habilidades. Então, ele criou uma coisa chamada HVCO, que em inglês significa High Value Content Offer. Então, nesse livro aqui, só pelo título dele, né? Sell Like Crazy, Venda como Louco, ele já está me induzindo a comprar ele porque eu tenho uma dor em um negócio que seria eu quero conseguir executar mais vendas, eu quero fazer mais vendas. Então, eu já estou fazendo parte aqui da persona desse produto quando ele criou. E o HVCO que ele fez foi exatamente este livro, onde ele conseguiu me dar consciência de todos os problemas e me dar também as soluções. Ele só não me deu a execução. Isso é uma coisa que eu tenho que desenvolver ao longo do tempo, ou então fazendo parte da empresa dele como um cliente. Então, pessoal, essas são algumas das coisas que eu queria comentar com vocês, que é muito importante enquanto a gente está desenvolvendo o nosso business, da gente conseguir entender de fato o que é que a gente está querendo fazer. E quando eu digo o que é que a gente está querendo fazer, eu quero dizer no sentido de, poxa, eu vou te dar o meu exemplo pessoal, tá? Eu tenho uma empresa que eu fundei com a minha esposa e nós fazemos velas aromáticas e velas de decoração também. Inclusive tem um monte de bagunça, não sei se vocês conseguem ver. Ó, essa daqui é a panela que derrete a cera que está aqui atrás e tem mais várias outras coisas ali. Então, quando nós lançamos o nosso produto, apesar dele ser muito bom pelos feedbacks que nós tivemos, a gente distribuiu em torno de 50 velas para colher feedback das pessoas e, obviamente, também para espalhar o nome, né, do nosso business, porque essas pessoas poderiam vir a ser clientes e algumas delas são até hoje, mas nós não conseguimos criar um produto pensado em alguém, em uma solução, sabe? Hoje, depois de ter lido o livro, depois de eu ter começado a ler esse outro livro aqui, que eu vou vir falar com vocês também mais pra frente, né? Building a Story Brand, eu consigo já ter mais insights de o que é que realmente vende, né? É, o, as pessoas, elas não compram um produto de fato, elas compram uma solução para um problema e aquelas marcas que mais vendem, elas vendem a solução para alguma coisa. Elas não estão, obviamente, elas desenvolvem um produto delas, elas avançam em tecnologias, elas avançam em resoluções, mas elas focam em solucionar um problema específico. Então, quando a gente começou a pesquisar sobre velas, a gente ia fazer as velas, nós não tínhamos em mente o que o nosso produto resolveria de uma dor específica, né? Hoje eu já sei, por exemplo, que
Algumas pessoas não dão credibilidade às velas porque elas compram velas muito baratas, aqui na Austrália que custam 7, 5, 10 dólares, e essas velas não têm cheiro quando você acende a vela. Então, é muito normal que elas se sentem traídas ou então enganadas por comprarem um produto que não funciona e elas não deem credibilidade a outros produtos do mesmo nicho. Porém, existem formas da gente conseguir abordar e reverter essa imagem, né, a nosso favor. Então, quando você cria uma marca, quando você começa uma empresa, quando você está vendendo serviços, quando você está vendendo produtos, quando você está vendendo educação, a coisa mais importante que você tem que ter na sua mente é quem você quer ajudar e como você vai poder ajudar essa pessoa antes mesmo de pensar no seu produto. Porque às vezes você pode pegar e chegar em algum momento que você desenvolveu, por exemplo, no caso de um educador, você desenvolveu uma grade completa de um curso, de várias coisas que você caracteriza como essenciais para as pessoas que vão comprar o seu produto, quando na verdade a pessoa que se identificou o problema que você está resolvendo, ela não tem necessidade de saber tudo aquilo. Então a gente tem que saber ouvir, pesquisar o mercado que a gente vai entrar antes de entrar. Senão a gente pode criar um produto muito bom ou muito ruim, muito fora das expectativas ou muito totalmente fora das necessidades que essa pessoa, esse mercado ele tem. Então, conforme eu estou estudando, eu tô começando a entender isso. Então, eu já citei algumas coisas. A primeira é a forma com que a gente conta as histórias, como a gente se comunica, como a gente vende, como a gente ouve e como a gente entrega a solução para as pessoas, é uma habilidade que ela tem que ser desenvolvida offline. Você não vai desenvolver essa habilidade somente no mundo digital. É por isso que eu estou fazendo isso aqui com você agora. Eu estou gravando esse vídeo, eu estou me comunicando aqui com você, eu estou treinando a minha habilidade de conseguir transpassar para você ideias e conhecimentos que eu tenho, para que eu possa, no meu dia a dia, conversando com alguém, me tornar uma pessoa cada vez mais capaz de conseguir me expressar e de conseguir ajudar as pessoas e principalmente eu agregar valor a isso e ter um retorno monetário em volta. Então, a forma com que você se comunica e você tem que desenvolver essa habilidade de alguma forma, seja lendo, escrevendo e falando, não é uma ou outra, são essas três juntas. A outra coisa é, quando você for desenvolver um produto ou começar um business, que você faça uma pesquisa de mercado. Se você entrar na internet e você for no Google Ads, por exemplo, no Google Ads tem uma área que ela chama organizador de palavra-chave e ela também tem a área, quer ver, eu vou até abrir aqui, ferramentas e configurações, planejador de palavras-chave e você vai clicar em ver volume de pesquisas e previsões. E aí você escreve uma palavra. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, curso de marketing digital. Essa vai ser a minha única palavra-chave que eu vou colocar aqui. E quando eu coloco essa palavra-chave, eu vou colocar aqui, vou selecionar o país, né? Que tem que ser o Brasil. O idioma é em português. Então, ó, no Brasil, para vocês terem uma ideia, a palavra curso de marketing digital tem uma média de pesquisa mensal de 27.100 pesquisas. E ele me dá até mais ou menos quanto que vai me custar para aparecer nos patrocinados da página. Que ele me dá uma previsão de 73 centavos de dólares australianos até 2 dólares e 22 centavos australianos para que alguém clique no meu link quando eu faça um anúncio no Google. Então, todo esse planejador de palavras-chave aqui, todas as palavras que você colocar, ele vai te dar uma previsão de pesquisa. E o Google, ele serve, é uma ferramenta para as pessoas encontrarem respostas, né? Então, se a palavra que você colocou ali, se o nicho que você escreveu, ele te dá vários insights, ele te dá formas de você conseguir entender a quantidade de pessoas que você pode atingir, você consegue, obviamente, depois das suas estratégias, das formas que você vai aplicar isso, conseguir ter um resultado bom para o seu negócio, conseguir ter um número de pesquisas bom, você vai conseguir ter uma previsão da conversão que você vai ter com o seu negócio digital. Então,
saber se comunicar e saber pesquisar sobre o seu negócio são as coisas mais importantes. E a terceira coisa é testar antes de começar. Então, como você testa? Então, eu vou te dar um exemplo. No mercado digital de infoproduto, é muito comum que as pessoas hoje em dia elas venham a fazer lançamento antes de gravarem. Então, elas têm um projeto, elas têm uma persona, elas fizeram uma pesquisa e elas vão lançar um produto para essa audiência. Quando elas lançam esse produto, hoje em dia as pessoas estão até cobrando para as pessoas poderem fazer parte do lançamento, mas resumidamente, quando você entra naquelas aulas de 3 dias, 4 dias, 5 dias, que é um aquecimento para um lançamento, às vezes essa pessoa ela tá fazendo exatamente esse processo para ver se vai ter alguém interessado naquele produto. Se tiver alguém interessado e alguém que fizer a compra, quando a pessoa faz a compra, o vendedor ele fala, olha, as aulas vão ser online e elas vão ficar gravadas e vão acontecer de forma XYZ. Então essa é uma forma de você fazer um MVP, o Minimum Viable Product. Então é uma forma de você testar um produto gastando o menos possível. Porque caso contrário, você faria todo o curso, lançaria tudo e se você não tivesse nenhuma venda, você perdeu tempo, você perdeu alguns assets, às vezes até mesmo dinheiro com propaganda, etc. E até mesmo com equipamentos para que você pudesse gravar o curso e você não teve um resultado monetário que fosse satisfatório para suas estratégias. Então, gente, resumidamente, é isso. Esses são os 3 insights que eu queria passar para vocês. Comunicação se desenvolve no offline. A gente tem que aprender a fazer uma pesquisa de mercado antes de lançar qualquer coisa. E a gente tem que aprender a testar o mercado antes da gente, de fato, lançar um produto. Sem essas 3 etapas, a gente tem uma chance gigantesca de não conseguir resultado, seja no seu produto digital, seja no seu produto físico, seja no seu e-commerce. Enfim, a gente precisa entender aonde a gente está pisando antes da gente mergulhar de cabeça, porque às vezes se a gente mergulhar em águas rasas, a gente pode se machucar, não é verdade? Então, eu espero que eu tenha te somado alguma coisa, que eu tenha agregado para você. Eu espero que o áudio esteja bom e que tenha sido de muito valor aqui esse tempo que a gente pôde conversar. Eu vou trazer mais insights desse livro. Ainda não é tudo que eu quero trazer, tem muita coisa, né? Como eu falei, são 350 páginas. E quando eu terminar esses vídeos trazendo os meus insights principais, eu vou disponibilizar para vocês de forma gratuita um arquivo em PDF com todas as minhas anotações desse livro. Todas as minhas anotações e de todos os capítulos. Então, as minhas anotações elas são basicamente os capítulos resumidos para que você possa pegar e ter uma ideia do que esse livro está falando direto ao ponto, beleza? E é isso. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal caso você ainda não é inscrito. Me desculpem por ainda estar um pouco engessado, mas é como eu falei, eu estou me expondo para que vocês sejam encorajados a se exporem também e que a gente possa crescer juntos. Tá legal? Então, tenham um ótimo final de semana, ou uma boa semana, um ótimo dia ou uma ótima noite. E nós nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço e até o próximo.